Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que tá indo o fim de semana? Domingão tranquilo aí? Mais ou menos chuvoso em boa parte aqui, pelo menos no estado de São Paulo, né? Uma chuva que foi muito bem-vinda. Aliás, choveu forte essa noite aqui pra caramba, mas é bom que já tá enchendo rios, lavando, tirando a secura e tomara que chova por mais alguns dias aí. Vamos lá, pessoal. Então, vamos trazer de novo aqui o Boas da semana. A semana passada nós não fizemos porque estávamos no treinamento de imersão, então não deu tempo de fazer, foi mais corridinho, mas hoje voltamos com o Boas da semana. O que é o Boas da semana, então, pessoal? É um vídeo de um resumo da planilha que a gente faz para enviar para os assinantes que recebem semanalmente ali algumas oportunidades para a swing trade, e eu faço um resumo dos principais papéis ou alguns papéis que a gente analisa aqui e avalia para uma possível entrada, tá bom? Então, a gente já vai trazer para vocês aqui algumas oportunidades no gráfico diário, algumas no semanal e algumas que eu separei aqui a título de curiosidade para mostrar para vocês. Vamos lá? Muito bem, eu sou o Henrique, esse é o canal Viver de Trade, seja muito bem-vindo, se é a primeira vez que você está chegando aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, marca a opção todos, para que você fique sabendo toda vez que eu puser um vídeo novo aqui, ou entrar ao vivo, né, que acontece também durante a semana, e aí você já seja informado para participar conosco. E para você que já faz parte da nossa família aqui, né, que está crescendo, muito obrigado a todos vocês, também deixa seu like, comenta aqui, né? Vamos fazer a nossa comunidade crescer bastante sempre, né, pessoal? Bom, vamos dar uma olhadinha então? Pessoal, ó, essa é a planilha que foi enviada para o pessoal que é assinante. Para esta semana aqui, nós fizemos o vídeo ontem de avaliação, né, de A a Z. Encontramos ali algumas oportunidades no gráfico diário, aí algumas no gráfico semanal, e aí depois eu faço um outro filtro, refino toda essa planilha aqui, dou uma boa olhada e faço de novo uma análise depois do vídeo para que seja enviada para o pessoal, tá? Então, temos aqui 15 oportunidades. Dessas 15 oportunidades, eu separei aqui algumas para mostrar para vocês, né? Então, quem é assinante já recebeu isso no domingo de manhã, por volta das 8h30, 9 horas da manhã, já deve ter recebido. Então, eles recebem um link num grupo específico do Telegram e podem fazer as suas avaliações. Hoje até mandei um pouquinho mais cedo, ainda antes de terminar ali o refino das entradas, então pode até aparecer para alguns ali que estavam num ponto fora do lugar ali, mas depois a gente já corrigiu e o pessoal já vai avaliando para começar a semana, tá bom? Então, quem quiser assinar a planilha, receber isso semanalmente, é só entrar no www.viverdetrade.club. Tem uma opção lá. Vocês conheçam aqui todos os nossos trabalhos, né? Então, conheça o site, conheça o que nós estamos fazendo e tal. E aqui tem as opções de planos de assinatura. Então, quem quiser só receber a planilha do Swing Trade, está aqui, ó. Quem quiser participar da rodada de estudos e mais a planilha, também tem essa segunda opção aqui, ó, do lado direito. E aí nós temos as opções com robô, automatizadores, que estão aqui, com 2 robôs, com 10 robôs, aí só o indicador mais o robô, não quero participar da rodada nem planilha, também tem, tá? Aí tem só o indicador, a planilha mais o indicador, então são os combinados que a gente tem aqui. E agora nós temos os 2 planos que estão gratuitos para teste, pessoal, ó, tá aqui, ó. Indicador de swing trade, que é esse que a gente mostra para vocês aqui, e o indicador para day trade utilizando Renko com MACD no 37R, usando a estratégia de preço de fechamento de reversão. É muito legal, tá bom? Então conheçam o site, conheçam os planos, avaliem uma possível entrada aí, né, uma possível assinatura, para que você faça parte dos nossos trabalhos aqui conosco, tá bom? Vamos dar uma olhadinha então no nosso Ibov para ver como é que ele fechou o dia de sexta-feira. Então na sexta-feira, pessoal, ele deixou um grande martelo aqui com um fundo bastante, uma sombra bastante pronunciada, voltando bastante, né, até acima da região de 50%, o que mostra que talvez ele tenha chegado aqui numa região de fundo. Olha só, tivemos um fundo numa região de média de 400 aqui, ele já veio buscar um fundo próximo da região de março de 2021, né, perdendo aquela região, vindo buscar um pós-pandemia lá, né? Então tá feio o Ibov, mas deixando aqui uma possibilidade através desse martelo de uma possível, pelo menos volta até a média de 21, tá? Então, perdendo essa região de março, ó,
fez o fundo, voltou e está brigando lá. Ainda fechou negativo? Fechou, mas pode vir uma pancada para cima, porque está longe das médias, né? A gente busca sempre o retorno às médias, tá? Então, vamos olhar então algumas oportunidades que nós reservamos para a semana, sempre olhando opções de compra, tá, galera? Sempre opções de compra, porque a gente acredita que são operações mais fáceis de fazer, melhor você vai alocar o teu capital, valorizou, você tira o seu, enfim, tá? Discutimos ontem isso, né? Então vamos lá. Algumas oportunidades para o gráfico diário para começar a semana de 25 a 29 de outubro. BBSE, BB Seguridade. A gente até comentava no vídeo de ontem, como ele fechou aqui positivo, né? Apesar de ele ter feito uma volta aqui, nós avaliamos a entrada a partir dos 60 minutos. Por isso que até o nosso colega aqui, o nosso assinante Sérgio, comentou: Henrique, a entrada está acima do alvo. Não, é que a gente avaliou uma possível entrada no 60, que poderia ser 21,73, mas entrada pelo gráfico diário, pessoal. Por quê? Rompimento dos topos, ó, tá? Então, entrada em 21, possível entrada 21,97, então rompendo a região de topos, tá? Stop em 20,80, abaixo dessa mínima de 80 períodos aqui. E os alvos? Alvo inicial 22,71, alvo secundário ali 22,93 e alvo terceiro alvo, né, 23,70, tá? São os possíveis alvos dessa operação, tá bom? Para o gráfico diário. Semanal ainda está um pouquinho enroscado, né, ó. Tem uma média de 400 no semanal aqui, mas como ele deixou esse também dojizinho aqui no meio do movimento, sugere que ao romper 21,96, então a entrada que nós estamos fazendo pelo diário, ele tenha mais caminho para andar buscando topos anteriores e alvos lá nas médias anteriores, ó, tá? Nas médias maiores do semanal, tá bom? Então, BBSE para a semana no gráfico diário, tá bom? Vamos para a próxima oportunidade que a gente separou aqui, Land 3, Terra Santa. A gente já estava nesse trade aqui algumas semanas atrás, pegamos essa pernada, ainda tinha colocado aqui meu alvo 20,17, ele foi mais um pouquinho, eu saí nesse topo, agora ele voltou, recuou na 9, deixando um candle comprador fechando na máxima, né, ó, máxima e fechamento foi R$21, então agora nós temos uma possibilidade de deixar um stop um pouquinho próximo desses fundos, então a entrada em Land 3, 21,01, o stop em 19,54, tá bom? Alvos, primeiro alvo 21,49, segundo alvo 22,41, terceiro alvo 26,41. Quando eu falo primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo, pessoal, é para quem entra com um pouco mais de lote de ações, talvez então 300 ações. Você liquida 100 no primeiro alvo, 100 no segundo alvo e carrega as outras 100 até o terceiro. Ah, Henrique, mas eu vejo perguntas aqui. Henrique, eu só compro 100 ações. Poxa, chegou no primeiro alvo, você ajusta o teu stop para o stop gain, ou seja, para o seu ponto de entrada, e depois você carrega a operação até o segundo alvo. Por quê? Normalmente, pessoal, a gente consegue pegar o primeiro e o segundo alvos um pouco mais rápido, que é o início da pernada, tá? Aí depois ele pode fazer uma correção e depois andar até o terceiro alvo, tá bom? Então, a gente sempre gosta de pegar a entrada partindo daqui, ó, partindo das médias. Então, nós pegamos o primeiro e o segundo alvos com mais facilidade. E é sempre a pancada de impulsão, né? E aí depois você já tira o seu lucro, põe no bolso e deixa o residual até chegar no terceiro alvo. Operações um pouquinho mais longas, tá? Beleza? Por isso que eu falo alvo 1, alvo 2, alvo 3. Pessoal, oportunidades agora, eu separei duas oportunidades para a gente aqui avaliar por uma formação gráfica que eu gosto muito, vocês sabem disso, que é o preço de fechamento de reversão e com uma característica diferente. Então vamos lá, ó. Preço de fechamento de reversão com um martelo numa região de fundo. Então, uma das oportunidades que eu deixei para nós aqui é a BMOB, tá? Pegando um trade de reversão, um trade com um pouco mais de risco, sim, então avaliem bastante a entrada, tá? Por que eu separei esses papéis aqui? Porque eles estão numa região de fundo, fazendo um longo martelo na região de fundo, fechando com preço de fechamento de reversão. O que é o preço de fechamento de reversão? É quando nós temos a mínima menor que os dois últimos, as últimas mínimas, e o seu fechamento maior que o fechamento anterior. Então, ao romper este topo, 13,61,
Então, nós temos a entrada em possível 13,62, teremos um possível trade de retorno, né, de preço, fechamento e reversão, de retorno para uma região de médias, por exemplo. Olha o que aconteceu aqui, ó. Preço, fechamento e reversão, ele andou bem. Aconteceu aqui, preço, fechamento e reversão, andou bem, tá? Então, buscando o histórico do papel e verificando que ele está longe das médias, com uma formação gráfica de martelo no fundo, estocástico lento abaixo de 20 e deixando o candle positivo, né? A gente pode pensar numa possível entrada. Tudo bem, o trade é mais curto, Então, a entrada está em 13,62, o stop em 11,79, tá bom? E o alvo, 15,65, tá? Ele pode bater nessa região de 9 aqui e parar, ou pode buscar a região de médias de 21 no diário, tá? Então, alvo é aqui. Pode até fazer uma paradinha nesse repique na 9, tá? Então, inicialmente 14,30, mas acredito que ele possa voltar até a média de 21. Trade de risco, fica, né, o aviso aqui, o alerta para vocês. Acompanhem, tá? Vamos aprender a utilizar esses sistemas. A próxima, também, ó, do mesmo jeito, Rail 3, fazendo um fundo mais baixo do que os dois últimos e o fechamento maior que o fechamento anterior. Preço, fechamento de reversão, tá? Um estocástico lento abaixo de 20, virando para cima, legal? E o que eu uso aqui também para avaliar? Esse indicador que está aqui embaixo é o OBV. O OBV é volume, pessoal, né? On balance volume. Então, é volume. Volume aumentando, tá bom? Então, podemos ter um retorno à média. Então, nesse caso, Rail 3, entrada em 16,73, tá? Stop aqui embaixo, então tá lá em 15,62, e o alvo é um alvo só, 17,35, tá bom? Alvo lá na média de 9, tá certo? Então, duas oportunidades para a gente avaliar e acompanhar durante a semana pelo preço de fechamento de reversão, com o martelo fazendo uma região de fundo, estocástico lento abaixo de 20, OBV virando para cima. Então, olha, alguns elementos nos dando uma ideia de uma possível trade de retorno à média, tá? Friso novamente aqui para vocês que é um trade de risco, pois o papel está em tendência de baixa, tá? Mas quando ele fez essa mesma formação aqui, longe das médias, ele fez um retorno à média. De novo aqui, fez o trade longe das médias, né? Afastou da média, deixando uma formação gráfica aqui, preço fechamento de reversão, com o estocástico, voltou para a região de médias, tá bom? Então, temos duas aqui para vocês avaliarem. E algumas oportunidades no gráfico semanal, olhando algumas BDRs. Então, para o gráfico semanal, algumas BDRs para a gente ficar de olho. Separei para vocês aqui duas delas. Então, a primeira é Conquest. A Conquest está pelo gráfico semanal fazendo também um estocástico lento abaixo de 20. O ABV está até subindo um pouquinho, mas o que me chamou a atenção aqui foi esta formação. Ó. Então, nós temos aqui um padrão gráfico. No semanal, ele é forte. Tá? Olha só. Quando nós temos a mínima maior que a mínima, a máxima maior que a máxima do candle anterior, fechando lá positivo, né? Então, nós temos uma possível entrada aqui. Entrada nesse papel em 61,90, tá? Esse é o Comcast CMSC 34, papel americano, né? Uma das BDRs aí. Então, 61,90 nós temos a entrada, stop 58,20, está aqui embaixo, né? Primeiro alvo, 63,87, segundo alvo, 64,35, terceiro alvo, 64,80. Pessoal, o que é interessante nas BDRs é que neste caso das BDRs você não precisa comprar lote padrão. Então não há necessidade de você comprar 100. Você pode comprar uma, duas, 5, 3, o quanto você quiser. E aí você vai aumentando a sua posição ao longo do tempo. Tá bom? Então esta é uma oportunidade para você começar a conhecer e operar mercados lá fora. A partir das BDRs, cotada em real, sem sair da sua corretora. Tá? Então é uma oportunidade para a gente conhecer. Eu já tenho algumas BDRs aqui, né, principalmente as FANGs, né, e estamos aumentando posição até o momento de a gente achar que vale a pena ter uma conta numa corretora lá fora, enfim. Não é o caso ainda. Temos oportunidades aqui no Brasil para isso. Tá bom? A outra que eu separei para vocês aqui no gráfico semanal é a Colgate, é aquela mesmo, Colgate. Né? Aquela que você conhece lá do creme dental, enfim. Colgate fazendo aqui uma região de cunha no gráfico semanal,
rompendo já a região da cunha. Então, por isso que nós marcamos a entrada aqui, ó, vou até ajustar um pouquinho melhor aqui, vai ter os 3 toques, né? Ó. Então, ok, rompeu a região da cunha, com um movimento também bonito no semana, né? Então, a entrada em Colgate a partir de R$ 61,76, com o stop lá em R$ 59,20, então aqui embaixo, né? Alvos, então vamos lá que os alvos desse aqui são um pouquinho mais longe, né? É o gráfico semanal, né? Alvo 1, R$ 63,36. Alvo 2, R$ 64,40. Alvo 3, R$ 67,26. Tá bom, pessoal? Pelo gráfico semanal, a gente vai acompanhando e avaliando durante as próximas semanas, tá? Então, ele pode durar algumas semanas aí, né? Não vai chegar em 2, 3 dias, né? Alvo semanal, a gente sabe que ele é um pouquinho mais longo, tá bom? Então, é isso. Temos aqui 6 oportunidades, né? No gráfico diário, gráfico de semanal e também o gráfico separado aqui. Inclusive, está na planilha lá. Mostrei para a galera, separei lá, pessoal, oportunidades de possíveis entradas em preço, fechamento de reversão com martelo, avisando lá, trade de risco, alvo curto, tá? Por quê? Porque nós estamos indo contra a tendência. Quando a gente fala de preço de fechamento de reversão, é uma reversão dessa pernada de baixo, né? Reversão de uma tendência, que é quando a gente procura sempre buscar o fundo, mais difícil, né? Ok? Mas avaliem. Vamos acompanhar para ver se acontece. Então, eu deixei na planilha para a gente poder acompanhar e ver qual é o movimento que ele faz. Analise o histórico do papel, veja se realmente quando ele faz o preço de fechamento de reversão ele vai, né? A saída ali ou é pelo alvo ou é pelo estocástico, né? Então, vamos olhar de novo aqui, ó. A saída pelo alvo ou pelo estocástico. Então, sempre nós temos o estocástico na região de 20, é a região de sobrevenda, né? Abaixo de 20. Quando ele chega na região de 80 ou acima de 80, ele está na região de sobrecompra. Então, olha o caminho que ele faz quando o papel atinge a região de sobrecompra. Olha lá, ele performou, chegou na região de 80, liquida o trade. Tá? Idêntico à região daqui, ó. Entrada, olha só. Chegou na região de 80, liquida o trade, tá? Acontece isso, olha só. Aqui também, ó. Aqui ele andou um pouquinho, fez até um fundo maior aqui para depois voltar e também dar a condição de venda, tá vendo? Há situações em que ele vai fazer o sinal e vai continuar caindo, tá? Por isso que eu falo que são trades mais arriscados, tá? Mas, por exemplo, ó, quando aconteceu aqui, ó, entrada, chegou na região de sobrevenda, lá na frente só, nem sinalizou a saída aqui, ó, mas dá para pegar, tá? Ok? Aqui é só compra, peraí. Aqui tá dando venda, olha só. Ó, então, compra aqui, vende lá. Depois, compra aqui, ele vendeu aqui quando atingiu 80, ó, mas dá para segurar até lá em cima. Olha lá, aqui ele deu uma venda de preço de fechamento de reversão para compra. E agora deu compra e venda, olha só, tá vendo? E agora, a partir de amanhã, se ele abrir rompendo para cima, ele vai sinalizar uma comprinha aqui também, ó, tá bom? Esse é um exemplo de como a gente usa o preço de fechamento de reversão. Inclusive, este código aqui que estou usando para essa tela está disponível aqui no Drive. É só vocês baixarem, tá bom? Monta um gráfico só com esse comando, com esse indicador, para que vocês usem no gráfico diário, no gráfico semanal. É muito potente também. Tá bom, galera? É isso aí. Sigam as nossas redes, acompanhem o nosso trabalho. Vamos conversar mais durante a semana. Amanhã, segunda-feira, para quem é assinante, nós temos o nosso bate-papo lá no Discord às 8h30 da manhã, tá? Então, se você não assinou ainda nenhum plano, corre lá, www.viverdetrade.club, assina e você participa de todo esse trabalho que nós estamos fazendo aqui em conjunto e aumentando cada vez mais a nossa família, tá bom, pessoal? Grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus, né? Operem com boa responsabilidade, com boa clareza, operem preservando o capital, tá? Eu sempre repito isso aqui para que todo mundo não faça loucura, não vai fazer empréstimo para colocar na bolsa, pelo amor, não venda patrimônio para pôr na bolsa, ao contrário, adquira, conquiste e você aumenta a sua renda, arriscando parte desse capital aqui na renda variável. Tá legal? Então, operem com bastante responsabilidade, aguardem os primeiros movimentos para depois pensar em operação, tá legal? Quando a gente coloca aqui operações pelo gráfico diário, é porque acontece do mercado
o ativo se movimenta um pouco durante o dia, aí depois ele dá a entrada. Muitas vezes você antecipa para o gráfico de 15 minutos, 60 minutos, ele até dá uma entrada, depois ele volta tudo. Isso é frequente acontecer, tá? Por isso que a gente parte do rompimento de uma máxima do dia anterior ou da semana anterior. Tá legal? Então tá bom. Feito aí todos os nossos apelos a vocês, né? Para operar com calma, tá bom? Vamos junto durante a semana e vamos conversando que tem bastante novidade chegando aí, tá bom, pessoal? Grande abraço, fiquem com Deus, boa semana.